período da pré-história a gente já tinha uma exclusão. As pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência, elas eram excluídas, elas eram consideradas peso morto, até porque na pré-história as pessoas caçavam. Então, quem tinha alguma deficiência não era considerado bem-vindo no meio da caça e ele era considerado peso morto, era abandonado. As pessoas que apresentavam essa deficiência, que era conhecido como Roma, que na verdade ele era o porteiro lá da época, ele apresentava uma anomalia. Então a arte rupestre ela mostra exatamente essa anomalia. Nós temos também alguns registros do anão músico, que mostra como o ananismo naquela época era considerado uma dificuldade para eles, para as pessoas não aceitavam e eles tinham muita dificuldade de encontrar uma profissão. E o Egito era conhecido muito como uma terra de cegos, porque eles eram acometidos por várias infecções na época. Então era um momento de extrema exclusão. Tanto é que Platão e Aristóteles falavam que as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas eram totalmente excluídas. Tinha uma montanha na Grécia que era especialmente para tirar essas pessoas lá. Mas Homero, um poeta cego da época, ele criou um personagem, né, fictício, né, que era o Hefesto, que ele tinha uma perna atrofiada. Ele queria mostrar que por mais que uma pessoa tivesse um tipo de deficiência, ela valia sim, ela tinha uma validade muito grande na sociedade. Ela também tinha uma questão de exclusão total. Eles afogavam as pessoas que sobreviviam, elas eram exploradas porque elas não tinham profissão. Mas com o tempo surgiu ali alguns atendimentos hospitalar, né, porque as pessoas faziam muitas batalhas, frequentavam e eram de batalhas sem pernas, né, sem braços, e acontecia o quê? Eles precisavam então de hospitais especializados. Surge com esse período o cristianismo, tá? O cristianismo na época ele tenta mudar ali as histórias de exclusão e tenta incluir, né? Por exemplo, a gente tem um relato da primeira universidade de Alexandria, que a gente tem o Dídimo, que ele era um cego, ele ficou cego aos 5 anos de idade, mas ele conhecia a Bíblia de cor, ele decorou, ele entendeu toda a Bíblia. Quando a gente vai para a Idade Média, as pessoas da Idade Média, elas entendem que a pessoa que apresenta um tipo de deficiência, ela era castigada por Deus, né? E aí a igreja tentando mudar esse olhar, cria o quê? Imagens da época de santos com pessoas com síndrome de Down, né, com outros tipos de deficiência, para mostrar que Deus não excluía as pessoas e não era um castigo de Deus, mas na Idade Média era visto como isso. Tanto é que no século XIII começaram a criar instituições para cuidar das pessoas. No século XIV a gente já tem a primeira legislação e na Idade Moderna entra a medicina, entendeu? Com Paracelso e com Cardano. Paracelso ele vem falar sobre a questão de olhar para as questões mais médicas e o Cardano fala sobre a questão educacional, do estudo da filosofia também. Na Idade Contemporânea, né, nós temos ali, por exemplo, no século XVIII, o Tratado de Bócio, né, e do cretinismo, que já vem trazer outras ideias também como questões hereditárias. Né? No século XIX, a gente tem Philippe Pinel, que é conhecido como o pai da psiquiatria, e ele fala sobre alguns termos que precisavam ser tirados, que eram termos onde excluíam as pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência. Pestalozzi e Montessori vêm trabalhar com a educação nesse olhar mais lúdico do século XX. Alfred Binet foi convidado na época para fazer o teste de QI lá na França para ver de fato qual era a idade mental das crianças que estavam entrando, já que a inclusão estava chegando e a população ficou com medo dessa inclusão. Surgem várias legislações, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, a Declaração de Johnson de 1990, onde homens e mulheres têm direitos iguais, a Declaração de Salamanca de 1994 sobre as necessidades educacionais, da Guatemala de 1999, né? No Brasil a gente tinha uma eliminação muito grande, onde as crianças eram colocadas em roda de exposto, jogado lá dentro, batia um sininho e a igreja pegava as crianças para que elas não fossem abandonadas. Em 1990 a gente tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e também nós temos várias outras leis, como a lei de 2012, que é a do transtorno espectro autista. Nós tivemos também vários autores, como Piaget, que falam sobre a questão que o professor tem que entender que a interação é importante para a aprendizagem e desenvolvimento das pessoas. Então as pessoas precisam interagir, independente das suas deficiências e limitações, certo? Vygotsky fala também sobre a questão da aceitação, que depende muito do professor, de como ele vai direcionar esse processo de aceitação. Então a gente tem a educação especial, que é uma educação especializada, com atendimento especializado. A gente tem a educação inclusiva, que é de incluir as crianças também, né, em várias escolas. E também que a gente tem que entender que incluir é diferente de excluir a pessoa. E segregar, que é separar, deixar isolado, deixar de fora também. Uma escola que pensa em inclusão, ela vai trabalhar com espaço, com tempo, com recurso e com pessoas que vão fazer com que a inclusão aconteça e não fique somente no papel.